Bem-vindo ao canal Carta Aberta com Deus. Eu quero saudar a todos os ouvintes desse canal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que Ele é o autor da nossa vida. Eu tenho enviado algumas mensagens, levando aos ouvintes ao conhecimento a respeito de Deus. E hoje eu quero enviar uma mensagem e o tema é Conhecendo as Escrituras. Por que eu trouxe esta mensagem? Para mostrar para os ouvintes que muitas das vezes nós precisamos dar início ao conhecimento e nós temos que começar no princípio. E quando eu passei algumas mensagens neste canal, conhecendo a Deus, e esta agora é conhecendo realmente as Escrituras. Porque muitas das vezes as Escrituras ela não tem levado a sério como deveria ser levado a sério ao conhecimento daqueles que realmente possa ouvir e possa entender realmente o que possa estudar e ler e realmente levar ao grande conhecimento do nosso Deus. O Senhor, eu quero deixar um versículo para que nós possamos iniciar esta mensagem. Está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. O Senhor Jesus Cristo ali ele fez uma grande declaração a respeito das Escrituras Sagradas. Ele diz que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. E eu quero deixar para os nossos ouvintes deste canal uma mensagem conhecendo as Escrituras Sagradas. Porque muitas das vezes eu tenho ouvido as pessoas falarem: mas quem escreveu a Bíblia não foi o homem? Sim, mas foi homem inspirado pelo Espírito Santo do nosso Deus. E a Bíblia, ela é um livro cheio de informação. Ela tem pergunta e ela tem resposta. Para você ter uma ideia, lá em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é esta verdade? O Senhor Jesus Cristo dá a resposta lá no capítulo 14 de João, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Estas são grandes informações das Escrituras Sagradas para que nós possamos realmente chegar ao conhecimento da verdade. E muitas das vezes não deixar que o mundo possa influenciar as nossas mentes, nossa memória, e nos carregar de muitas vezes de fantasias que não nos levam a lugar nenhum. Quando João diz que nós temos que conhecer a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando do Filho de Deus. E lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então são informações bíblicas para que nós possamos chegar realmente ao conhecimento da verdade. E neste momento eu quero deixar aqui algumas declarações a respeito do que é a Bíblia, o que é as Escrituras. Nós temos a Bíblia, grandes informações em vários idiomas, português, inglês. E nós temos também o original, que é no grego, no hebraico e aramaico. Mas ela foi
realmente traduzida de maneira para que todo o homem possa ouvir, estudar ela e entender o que o Senhor Deus está falando, a exortação que o Senhor Jesus Cristo tem deixado para nós, para que nós todos possamos realmente, primeiro, entender o que é as Escrituras Sagradas. Quando nós passamos a conhecer as Escrituras Sagradas, quando nós passamos a se aproximar dela, nós estamos se aproximando do autor dela. Quem é o verdadeiro autor das Escrituras? É o próprio Deus. Porque quando nós lemos um versículo bíblico básico, está lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor Deus disse assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Como nós podemos examinar esse texto tão maravilhoso e tão importante? O Senhor Deus falando, declarando para que Moisés escrevesse o texto. Quem foi Moisés? Um homem de Deus, um homem inspirado que ouvia Deus falar e fez muitas coisas, muitas maravilhas na obra do Senhor Deus. E voltando para as Escrituras Sagradas, muitas vezes as pessoas fazem algumas perguntas. O que é a Bíblia? E eu quero responder para você, que você possa realmente entender realmente o que é a Bíblia. A Bíblia são 66 livros de educação religiosa, de informação, que nós possamos chegar realmente ao conhecimento da verdade através das Escrituras Sagradas, que é quando nós realmente se aproximamos dela e nós possamos ter ela como nosso livro de regra, fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Está vendo só? O que é a Bíblia? Esse é o primeiro tópico. Ela é a revelação divina que Deus fez de si mesmo aos homens, para nós, para que nós podemos ter o acesso de conversar com o Senhor Deus e o Senhor Deus muitas vezes nos responder às nossas orações. Mas como que nós podemos ter certeza que a Bíblia ela é a palavra de Deus? E como que nós podemos ter esse acesso? Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo que nós precisamos realmente ter nas nossas vidas, como base das nossas vidas, para que nós possamos chegar até ao Senhor Deus. É através do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em João capítulo 14, versículo 6, que foi o texto que eu falei para que você possa entender. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele fez uma grande declaração: e ninguém vem ao Pai senão por mim, que é a identificação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O único mediador entre Deus e o homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é a base, ele é nosso modelo de vida cristã, para que nós possamos realmente chegarmos até ao Senhor Deus. Dando continuidade ao estudo, sendo Deus seu verdadeiro autor. Está falando da Bíblia.
sendo Deus seu verdadeiro autor. Foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas aonde está na Bíblia que houve a inspiração do Espírito Santo para que o homem escrevesse as Escrituras Sagradas? Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então nós podemos olhar aqui na leitura e que a Bíblia, ela é realmente a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo, da sua pessoa, para os homens, para que os homens possam realmente estudar ela e ter o privilégio de conhecer o Senhor Deus e conhecer realmente o verdadeiro autor, que é o próprio Deus. Qual é a finalidade da Bíblia? A finalidade dela é revelar os propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que aí é onde está muitas vezes a falha do homem, a falta do entendimento, e que não entende muitas das vezes o que ler as Escrituras. E quando nós lemos as Escrituras, é a revelação do Senhor Deus para as nossas vidas. Ele está se revelando, mostrando a sua pessoa, que é Espírito, pessoal, eterno, infinito e imutável. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje e de eternamente. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deus não muda. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E também lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Lá também está falando que Deus não muda. Deus é o Deus de ontem e de hoje e de eternamente. O seu propósito, levar os pecadores à salvação. Lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separado está da glória de Deus. Então a Bíblia nos revela, é a revelação divina, para levarmos a nós conhecer o plano de salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses são a característica das Escrituras Sagradas. Edificar os crentes, aonde nós podemos realmente ser edificado e chegarmos realmente ao propósito de Deus e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro. A Bíblia não tem erro. A Bíblia, nós precisamos muitas vezes, tem muitas pessoas que falam assim: mas a Bíblia foi o homem que escreveu e o homem escreveu o que ele quis. Não, não é bem assim. Não é desta maneira. A Bíblia, ela não tem erro. Ela nos traz a verdade. Ela nos mostra a verdade, ela nos declara. Ela nos faz toda a sua declaração e que ela não tem erro. E por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Então essas são as qualidades das Escrituras Sagradas que nos leva ao conhecimento da verdade. Revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 10, lá está escrito que todos vão passar no tribunal divino. Todos. Ninguém está livre de passar pelo tribunal divino. E lá em Romanos 14, 11, 12 também diz, está escrito lá, porque está escrito pela minha vida, assim diz o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, de maneira que cada um vai prestar conta para o Senhor Deus. Meu amigo, irmãos e ouvinte deste canal, esta mensagem é uma maneira de você fazer acompanhamento em todos esses textos. No que você tiver dúvida, se inscreva no canal. Pergunta. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. Porque muitas das vezes as pessoas estão tão envolvidas com este mundo que se esquece do principal. Que um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Para onde nós vamos? Você já escolheu o destino da sua alma? Para onde? Aonde ela vai morar? Então nós precisamos realmente examinar as Escrituras, porque dela nós vamos ter realmente o conhecimento. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. Nenhum livro, nem outro livro substitui a Bíblia. Não. Muitas das vezes nós estudamos livros e eu vejo muitas vezes alguns livros que confundem muito a cabeça das pessoas e que nós precisamos tomar cuidado com os livros que muitas das vezes interpreta a Bíblia errado. Para você ter uma ideia, eu saí de um centro espírita e conheci ao Senhor Jesus Cristo. Teve texto na Bíblia, lá em Isaías 42, versículo 8, quando eu li aquele texto, eu chorei, porque eu adorava coisas indevidas, mas quando eu passei a conhecer as Escrituras Sagradas, e passei a conhecer este Deus que é santo, é perfeito em santidade, é puro, e Ele entregou seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar para próximo dEle, que é a única solução e o único meio que nós encontramos para se aproximar do nosso Deus, é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não há outro meio, não há outra solução. Olha a outra qualidade importante, fiel padrão pelo qual deve ser aferida a doutrina e a conduta dos homens. As Escrituras nos ensinam quando nós começamos a se aproximar dela, quando nós começamos a se relacionar com ela, nós podemos fazer uma declaração que nós estamos ouvindo o Senhor Deus se relacionar conosco, falar conosco. Você quer ver um texto básico que você pode ler e sentir a presença do Senhor Deus? Lá em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, o 8 diz assim: não afasta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos e prudentemente te conduzirás. E o 9 diz assim: não te mande eu, esforça-te, tem de bom ânimo,
Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até Josué, ele tinha 5 livros, que eram os livros Pentateuco, que era o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Eram os 5 livros que ele tinha. Mas hoje nós temos 66 livros. Aí você faça as contas. Na época de Josué, ele tinha 5 livros das Escrituras. E hoje nós temos 66. Nós temos 61 livros a mais do que a época de Josué. Nós temos as Escrituras completas. E ela está completa para nos ensinar, para nos doutrinar, para nos levarmos realmente ao conhecimento do nosso Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras. Nós temos os autores que escreveram a Bíblia, mais ou menos 40 homens que escreveram as Escrituras Sagradas, até ela ser realmente formada, esses 66 livros, para nos levar ao ensinamento e chegarmos ao conhecimento do Deus Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra, que todos nós somos dependentes dele. Porque se eu der algumas qualidades, se eu passar algumas informações da criação do Senhor Deus, mas nós temos uma mensagem no YouTube que já passei para vocês, ouvintes, que vocês possam ouvir e possam examinar os textos que passei, as informações, para que vocês não sejam enganados por vento de ensinamentos que muitas das vezes está tirando o homem do alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos. Ela quem? A Bíblia deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Está vendo como ela tem que ser interpretada e levada às pessoas ao conhecimento da palavra do Senhor Deus, que é as Escrituras Sagradas? Ela tem que ser levada, baseada nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro texto que eu relatei na mensagem, que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que fez esta declaração muito clara, para que nós possamos realmente entender e se identificar com os seus ensinamentos. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que fez esta declaração, que nós precisamos realmente entender e compreender que as Escrituras Sagradas é o nosso livro de regra, fé e prática, para que nós possamos chegar realmente ao conhecimento do Deus Altíssimo. E como nós encontramos alguns textos bíblicos que nos afirmam que ela é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Esta é uma identificação das Escrituras, que ela é a palavra de Deus. Ela nos identifica que ela é a palavra do Senhor Deus. E lá em Isaías 40, versículo 8, diz assim, está escrito: seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor Deus subsiste eternamente. Esta é a identificação que a palavra do Senhor Deus, que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor Deus. E lá também, em Hebreus capítulo
capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez uma grande declaração. Lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 35, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E que o Senhor Deus nos abençoe, e que Ele esteja abrindo as nossas mentes, o nosso entendimento, que nós possamos realmente entender e compreender as Escrituras Sagradas, para que nós não erramos o caminho do céu. Então aqui, meus irmãos e amigos e todos os ouvintes deste canal, que o Senhor Deus esteja falando grandemente aos seus corações. Pode examinar todos esses textos que eu deixei citado, e vocês podem ler e vocês vão entender a profundidade do valor das Escrituras, desse livro precioso que nós temos nas nossas mãos, para que nós possamos aplicar aos corações dos ouvintes da palavra do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um bom dia guardado na presença do Senhor. E que o Senhor Deus o abençoe todos os ouvintes deste canal, no nome de Cristo Jesus. Amém.